Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora de uma coluna aqui de opinião da Folha de São Paulo que trouxe um assunto muito interessante aqui pra gente. O contra-editorial da Ombudsman. Olha a ideia. Jornalistas formados em ambientes intoxicados pelo ativismo digital perderam o respeito pelo conceito de pluralidade. Olha só, primeiro eu queria trazer pra gente aqui o que é essa questão do Ombudsman. Ele mesmo já coloca aqui no começo do artigo dele. Eu acho legal a gente colocar essas duas coisas aqui separadamente aqui logo no início do vídeo. Porque às vezes a gente pode entender o Ombudsman como se ele fosse um contra-editorial, mas na verdade não seria isso. Olha só, ele colocou de forma bem clara, eu achei legal. O editorial é o espaço de opinião da direção dos veículos de imprensa, ou seja, no jornal é como se fosse o espaço do jornal. Coluna Ombudsman é o espaço de defesa dos interesses dos leitores, à luz dos princípios jornalísticos. Eu dei uma pesquisada e essa coluna Ombudsman é como se fosse a advogada dos leitores, saca? Como se ela estivesse assim defendendo os direitos dos leitores. Espera aí que eu até deixei aqui salvo aqui. Olha só. A palavra vem do sueco e significa algo como representante do povo ou defensor do cidadão. Dentro de um jornal, a ombudsman é uma figura independente da redação, escolhida justamente para defender os interesses do leitor. Sua principal função é avaliar a qualidade do conteúdo. Então eu achei legal porque o que esse cara está colocando aqui? Ele está colocando que a ombudsman, aqui no caso da Folha, está se tornando um contra-editorial no momento que a Folha defendeu a liberdade de expressão do Bolsonaro. Olha só para vocês verem. Mas, ao mesmo tempo também, ele fala de o que pode estar causando isso, o que pode estar causando essa perda do conceito de pluralidade pelos jornalistas. Por que os próprios jornalistas estão lutando contra a liberdade de expressão? É interessante esse debate dele. Gente, eu queria colocar aqui também para vocês de forma bem clara aqui logo no início, porque eu estou notando vários comentários de esquerdistas na seção de comentários. Então eu queria falar com vocês o seguinte, o canal aqui, para deixar claro, é de direita, libertário. Eu estou aqui para defender ideias de liberdade. Talvez, como eu estou começando ainda o canal e tudo mais, eu estou tentando ser mais educado e tudo, não sei se talvez isso não fique claro, às vezes vem alguma pessoa de esquerda e se depara com as minhas ideias e acha tudo uma coisa absurda que ele quer ficar me xingando aí nos comentários. Mas você que é de esquerda, se você quiser aprender por que a liberdade é o caminho correto, te aconselho a ficar aqui. Vamos lá então, hein? A colocação dele aqui. Nos últimos anos, contudo, os ombudsman da Folha o converteram em colunas opinativas. A atual ombudsman levou a prática ao extremo, escrevendo um contra-editorial. O procedimento reflete um fenômeno novo, a pregação da censura por jornalistas. Olha só. Na sua crítica ao editorial da Folha, que defendeu a liberdade de expressão de Bolsonaro, a ombudsman simula expressar uma opinião quase universal dos leitores. Olha só, simulou expressar uma opinião quase universal. Porém, aqui ele coloca aqui, no fundo é outra coisa, guerrilha digital, né, que a gente está vivendo no meio dela. A gente vê isso na Globo, vê isso na mídia em geral, no G1, todo lado você vê isso. E esse cara tá aqui na Folha, que é um veículo que muitas vezes se coloca dessa forma também, expressando exatamente isso, como que existe tentativa de censura pelos próprios jornalistas, que deveriam ser as pessoas que mais deveriam defender a liberdade de expressão. Porém, o que acontece? Ele coloca aqui um negócio que é interessante, eu queria trabalhar esse pensamento aqui também com vocês, que é o seguinte: está muito complicado para a esquerda, para os jornalistas, que os jornalistas eles são formados
num ambiente de esquerda. Então o que acontece? Como eles são formados nesse ambiente, eles querem lutar pela esquerda, porém a gente está num momento em que as ideias de liberdade, as ideias da direita, e aí a direita abraçou essa coisa da liberdade, tanto seja da liberdade de expressão, quanto também da liberdade individual e principalmente da liberdade de empreendedorismo, da diminuição do Estado. O que ocorre? A esquerda, está muito difícil dela lutar contra isso, porque com argumentos você não ganha. Porque qual que é o argumento da esquerda? Olha, 2 mais 2 dá 22. Você pega um 2, coloca na frente do outro, vai dar 22. E isso não se sustenta, não tem sustentáculo na realidade, não tem como. Se você for analisar a realidade, 2 mais 2 sempre vai dar 4. Então o que vai acontecer? Vai vir a esquerda falando que 2 mais 2 vai dar 22, vai vir a direita falando que 2 mais 2 vai dar 4. O leitor, ou o ouvinte, ou o espectador vai observar isso, vai ver que 2 mais 2 dá 4. Então tá muito ruim para a esquerda lutar contra a realidade, porque ela está lutando, na verdade, não é contra a direita. Ela está lutando, na verdade, contra a própria realidade. Olha só, o contra-editorial, que é o Ombudsman, né, organiza-se como colagem de comentários selecionados. Mensagem unívoca. A Folha trai seus leitores ao sustentar o princípio da liberdade de expressão, até mesmo para Bolsonaro. Ou seja, está traindo seus leitores. Bolsonaro não era para ter liberdade de expressão. Essa é a opinião do Ombudsman, saca? A Ombudsman fala pela voz de um leitor. Nenhuma democracia sobrevive se não souber se proteger de quem a usa como escada para destruí-la por dentro. É o álibi empregado ritualmente pelo STF, desde a proibição de entrevistas de Lula em 2018, passando pela ordem de censura à revista Cruzoé em 2019 e pelos vetos a perfis do esgoto bolsonarista, até o embargo ao uso de redes sociais por Bolsonaro. Segundo juízes censores, vivemos em excepcionalidade permanente. Então olha para você ver que negócio interessante que ele está colocando aqui. Mesmo que você perceba que ele é bolsonarista e tudo mais, que ele é contra a direita e tudo mais, e que tudo para ele é golpe, porque aqui você percebe que ele coloca dessa forma aqui. Não há hipocrisia maior do que a retórica da extrema-direita pela liberdade de expressão. Os bolsonaristas saudosistas da ditadura militar aplaudem ordens de prisão de Trump contra estudantes que criticam a política externa dos Estados Unidos. Eu não apoio, não aplaudo nada disso, não. Se o Trump está prendendo qualquer uma pessoa que está falando qualquer uma coisa, eu sou contra. Mas então, o ponto que eu queria trazer para vocês é isso. Mesmo ele se colocando como um cara esquerdista, mesmo assim, ele ainda está defendendo aqui a liberdade de expressão e indo contra a Ombudsman. Então, eu achei isso muito legal. Agora, olha aqui. Vamos aqui para o final do pensamento dele. E eu achei legal o que ele colocou aqui. Ó. Suspeito... Não, peraí. Vamos voltar um parágrafo anterior. A verdadeira novidade são os jornalistas censores. No passado recente, jornalista profissional capaz de clamar pela censura era algo mais raro que comida ruim na Itália. Nos dias que correm, formam multidões os jornalistas censores. Como decifrar esse fenômeno? Aí ele mesmo coloca: suspeita que suas raízes estejam fincadas tanto na economia como na cultura. Numa ponta, né, que é da economia, o enfraquecimento financeiro da imprensa profissional. É lógico, porque o que está rolando agora é isso aqui que está rolando aqui, ó. Pessoas falando pela internet. A imprensa profissional, ela está num momento de baixa, está num momento de queda. Então ele falou uma coisa aqui muito certa. Olha só, financeiro da imprensa digital na era das plataformas virtuais. Na outra ponta, que é da cultura, um declínio da lealdade aos princípios jornalísticos. Nessa era da colonização ideológica das universidades. Então, para você ver, esse camarada realmente ele está ligado do que está acontecendo. Porque, olha só, declínio da lealdade aos princípios jornalísticos, que o princípio jornalístico seria você falar sempre o que é, independente do que seja, trazer fatos. Mas ele mesmo falou, nessa era da colonização ideológica das universidades. Aí o último parágrafo dele, eu vou ler aqui. Jornalistas formados em ambientes intoxicados pelo ativismo digital perderam, ou seja, está intoxicado de esquerdismo, né? Perderam o respeito pelo conceito de pluralidade. Aprenderam a subordinar qualquer princípio
as suas simpatias ideológicas, que é sempre de esquerda. Esqueceram que a liberdade, nas palavras de Rosa Luxemburgo, é sempre e unicamente liberdade dos que divergem de mim. Não se dão conta de que amanhã ventos políticos invertidos serão eles as vítimas dos censores. O contra-editorial documenta uma época, que é a nossa época aqui, né? Mas esse negócio aqui da fala dessa pessoa aqui, da Rosa Luxemburgo, liberdade é sempre e unicamente a liberdade dos que divergem de mim. E o que nós estamos tendo aqui no Brasil agora é justamente o contrário disso. Porque se você for dar liberdade só para quem concorda com você, qual que é o mérito da liberdade? Não tem mérito. Essa que é a questão. Se você for dar liberdade, eles ficam classificando de discurso de ódio, de um monte de coisa e tudo mais e tal. Porém, o que eles não estão percebendo é isso. É exatamente o que ela falou. A liberdade tem que ser para você discordar, para você falar a coisa, o contrário, entendeu? Sem que isso seja taxado de discurso de ódio ou de fake news ou de qualquer outra coisa. Fake news existe? Obviamente que sim. Porém, você a combate com a realidade, não calando quem está falando a fake news. Então é isso aí. Eu quero agradecer novamente a todo mundo que está se inscrevendo, porque o canal está só no começo, então essas primeiras inscrições são as mais importantes de todas, né? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.